Meus amigos, agora que já refletimos sobre o sentido espiritual do trabalho, sobre o motivo pelo qual Deus o instituiu e sobre a importância do trabalho material e do trabalho moral, quero convidá-los a olhar para um outro aspecto fundamental dessa lei divina. Um aspecto que muitas vezes a gente esquece, principalmente nos tempos modernos, onde tudo é urgência, correria, produção e mais produção. Eu estou falando do descanso. Sim, o descanso também faz parte da lei do trabalho. E o universalismo, com sua visão de equilíbrio e de harmonia, nos lembra disso de uma forma muito clara. O corpo físico, meus amigos, é uma máquina maravilhosa, mas como toda máquina, ele tem limites. Ele precisa de repouso, de pausa e de recuperação. O excesso de trabalho, o desequilíbrio entre a atividade e o descanso, pode ser tão prejudicial quanto a ociosidade. A gente precisa entender que o descanso não é preguiça, não é desperdício de tempo, não é fuga de responsabilidade. É uma necessidade biológica, física, emocional e também espiritual. O próprio Jesus, em muitos momentos do Evangelho, nos dá o exemplo. Quantas vezes o Mestre se retirava para o deserto, para o monte, buscando recolhimento, o silêncio, a oração, buscando justamente a renovação de forças. Às vezes, na ânsia de produzir, de fazer mais, de atender a tudo e a todos, a gente ultrapassa os limites do próprio corpo e da própria mente. E o que acontece? Cansaço extremo, estresse, irritabilidade, doenças psicossomáticas, esgotamento emocional, depressão, ansiedade, burnout. Quantos irmãos que encontramos com sintomas físicos, mas cuja raiz do problema está justamente na falta de equilíbrio entre trabalho e descanso? E mais ainda, o excesso de trabalho pode também afetar o nosso equilíbrio moral. Quando estamos esgotados, a paciência diminui, a irritação aumenta e a capacidade de ouvir o outro desaparece. Quantas vezes, por estarmos exaustos, acabamos sendo rudes, impacientes, intolerantes? Não por maldade, mas porque o corpo e a mente já estão no limite. Por isso, o descanso é também uma questão de caridade conosco mesmos e com aqueles que convivem conosco. O descanso, quando bem utilizado, não é uma pausa inútil. É um momento de recarregar as forças, para voltar ao trabalho com mais lucidez, com mais disposição, com mais equilíbrio. É o tempo da alma de reorganizar, do corpo de recuperar, da mente respirar. É como aquele intervalo entre os atos de uma grande peça de teatro. O ator sai de cena, toma um fôlego, se recompõe, para então voltar ao palco, com energia renovável, com energia renovada, e dar continuidade ao seu papel. Nós também somos assim. Cada noite de sono, cada momento de pausa, de instante de recolhimento, é um convite da vida para que a gente se prepare para as próximas lutas e aprendizados. Mas aqui cabe um alerta importante: descanso sim, ociosidade não. O descanso faz parte da lei natural, quando usado com consciência e equilíbrio. Não é um convite à fuga das responsabilidades e abandono dos compromissos, ou a preguiça disfarçada de autocuidado. É uma pausa justa, proporcional, respeitosa com os limites do corpo e da alma. A pausa que nos prepara para servir mais e melhor, que nos fortalece para continuarmos no nosso caminho de crescimento. Então, meus irmãos, que possamos aprender o valor do descanso e a valorizá-lo. Então, meus irmãos, que possamos aprender a valorizar o descanso, com equilíbrio, com gratidão, sabendo que ele também faz parte do grande projeto de Deus para a nossa evolução.
Assim, eu vou exemplificar 5 práticas de descanso consciente. Primeiro, o sono reparador. Meus irmãos, o primeiro descanso é o mais básico, é o sono. Dormir bem, respeitar o horário de descanso noturno, deixar o celular de lado, criar um ambiente de paz. Porque durante o sono, o espírito se desprende parcialmente e vive experiências importantes no plano espiritual. Se a gente dorme mal ou negligenciando o sono, perde essa oportunidade de recuperação física e espiritual. Segundo, momento de silêncio e interiorização durante o dia. Nem sempre descanso significa deitar na cama. Às vezes pode ser uma pausa de 10 minutos para respirar fundo, fechar os olhos, fazer uma oração curta, uma meditação, silenciar a mente e se reconectar com o propósito do dia. Principalmente fazer uma meditação de 10 minutos diários, depois pode ir aumentando, fazendo disso hábito. Terceiro, lazer saudável e edificante. Deus não quer que a gente viva só do trabalho e obrigações. O lazer, quando equilibrado, saudável e consciente, também é um descanso legítimo. Pode ser uma caminhada na natureza, ouvir uma música edificante, ler um bom livro, um filme edificante, conversar com alguém querido. Tudo isso ajuda a recarregar as energias e até renovar a nossa alegria de viver. Quarto, tempo para a prece e a reflexão. Tem pessoas que descansam na leitura de uma página edificante, na prece, na leitura de um texto do Evangelho. São momentos que não cansam, ao contrário, nutrem a alma e revigoram o espírito. Quinto, saber dizer não ao excesso de tarefas. Tem horas que o nosso maior trabalho é reconhecer o limite e com humildade dizer: hoje eu preciso parar um pouco. Sem culpa, sem achar que é fraqueza, mas com a consciência de que respeitar os limites é também respeitar a Deus, que nos deu o corpo e a vida como instrumentos sagrados. Agora vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala sobre o repouso. A questão 682 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: sendo necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? A resposta dos Espíritos é direta e cheia de sabedoria. Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que ele eleve acima da matéria. Olha que coisa linda! Deus, na sua infinita bondade, não nos criou para o desgaste contínuo. Descanso também é lei. Assim como o trabalho é um dever, o repouso é um direito, mas é mais do que isso, necessidade biológica e espiritual. Durante o descanso, o corpo se recupera, mas o espírito também tem um momento de expansão, um tempo para sair um pouco das preocupações materiais, para meditar, para refletir, para se conectar com o alto. Então, meus amigos, o descanso não é ociosidade, não é preguiça. É um tempo sagrado de recarga e elevação da alma. E seguindo nessa linha, na questão 683, Kardec pergunta: qual o limite do trabalho? Os espíritos respondem: o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Isso nos ensina uma coisa muito importante. Cada um de nós tem o seu próprio limite. E o que o meu corpo e a minha mente aguentam não pode ser o mesmo que o outro aguenta. Deus, em sua justiça e amor, nos deu livre-arbítrio para saber quando é hora de parar, respirar e nos cuidar. Trabalhar além das forças, forçar o corpo além da conta, ou sacrificar a saúde por vaidade,
ambição, até por orgulho de ser incansável. Isso não agrada a Deus. Verdadeiro equilíbrio espiritual, saber trabalhar com dedicação, mas também saber repousar com sabedoria, para que a gente possa continuar servindo, sem esgotar o nosso instrumento mais preciso, a vida. Antes de seguirmos, eu queria fazer uma pergunta daquelas que tocam fundo. Será que eu estou respeitando os limites do meu corpo e da minha alma, ou tendo transformado o excesso de trabalho numa forma disfarçada de fuga de mim mesmo? Certa vez havia um jardineiro muito dedicado. Ele acordava cedo todos os dias, passava horas e horas cuidando das plantas, podando, adubando, regando. Cuidava dos jardins dos vizinhos, da praça da cidade, do parque. As flores eram lindas, os jardins exuberantes. Todos admiravam seu trabalho. Mas aos poucos, o próprio corpo do jardineiro começou a dar sinais de cansaço. Dor nas costas, nas pernas, insônia, cansaço excessivo, e ainda assim ele continuava. Não, não parava um dia só. Não parava um só dia, não descansava, não dava tempo nem para respirar. Até que um dia, enquanto regava uma roseira, o jardineiro desmaiou ali mesmo. E só acordou dias depois numa cama de hospital. Sabe qual foi a primeira coisa que ele disse ao abrir os olhos? Quem está cuidando das minhas flores? E a médica, com muita serenidade, respondeu: agora a pergunta é: quem vai cuidar de você? Porque até as melhores flores precisam de tempo para repousar, para absorver a água, para se fortalecer. Perceberam? Às vezes somos como esse jardineiro. Cuidamos de tudo, de todos, atendemos 1000 compromissos, nos desdobramos em tarefas, mas esquecemos de regar a nós mesmos. Esquecemos que até para servir é preciso estar revigorado. O descanso não é luxo, não é preguiça. É uma necessidade da alma, é um dever para com o nosso próprio corpo, que é um instrumento sagrado que Deus nos confiou para esta encarnação. Meus amigos, agora chegamos a um ponto da nossa reflexão que talvez seja um dos mais desafiadores para o nosso orgulho humano.